Ok, estamos de volta aqui no Rede Verdade ao vivo. Hoje conversando, tendo ali um momento especial, conversando com duas juízas que atuam aqui no Judiciário Paraibano. Estou falando da doutora Lúcia Ramalho, ela que é da 5ª Vara da Família aqui na capital, e a doutora Conceição Massicano, que é da 2ª Vara de Entorpecentes aqui em João Pessoa. Essa história das decisões, enfim, da atuação que desagrada e agrada pessoas todos os dias, e pessoas podem compreender melhor isso ou não compreender isso, recorrer na justiça, recorrer em outras instâncias ou não, né? Ou querer ali ter outros retornos. Vocês têm medo disso? Como é a vida da juíza nesse sentido de vocês? Vocês se sentem protegidas pelo Estado ou não em relação a isso? No meu caso, eu tenho limitações, né? Eu não me exponho porque eu lido com a vara criminal e, assim, às vezes eu até evito, assim, de sair porque a gente tenta sair e já somos conhecidas e, assim, em alguns lugares, então a gente procura evitar. Você toma os cuidados? Sim, eu me resguardo porque não é fácil você lidar com a vara de entorpecentes, né? Uma vara que mexe muito, que hoje o domínio da criminalidade sai, os CBLIs, as mortes, os homicídios, tudo começa pelo tráfico, né? Então o comando hoje, no passado o comando era dos assaltantes, né? Mas hoje o comando mesmo são dos traficantes. Então existe esse cuidado, né? Para que a gente não tenha nenhuma proibição, mas eu evito por uma questão de segurança, até em relação a minhas filhas, elas foram criadas no sentido de não dizer de quem são filhas, elas têm essa educação. Elas não contam. Viver assim é um sacrifício, é um outro sacrifício também, né? Sim, elas não contam, sabe? Eu não gosto. E elas hoje acostumaram e realmente, inclusive uma delas é policial hoje. Mas assim, elas se limitam, tem essa limitação, sabe? Elas sabem disso e é bem definido isso. Nada que eu tenha programado, mas assim, é necessário, foi necessário e assim, desde sempre, não foi fácil. Conviver. Não foi fácil. E assim, a vinda pra cá, pra João Pessoa, que tá recentemente, eu tava em Bahia, mas numa vara de entorpecentes. Campina Grande, eu era numa vara de entorpecentes, mas assim, eu gosto da vara de entorpecentes, sabe? São duas áreas assim que eu gosto muito, são desafios, mas a vara da violência doméstica, e a vara de entorpecentes. Mas são varas que precisam de uma atenção especial, de um olhar especial, mas a gente tem as limitações que a gente própria se impõe, se coloca. Doutora Lúcia? Eu costumo dizer o seguinte, que juiz é uma profissão de alto risco. Como é o de policial, de um modo geral. Do policial ainda mais, porque ele está mais na linha de frente. Julgar não é fácil e julgar contraria interesses. O direito, você tem que dar uma das partes. Seja no criminal, entre o Ministério Público e o réu, seja na área civil, de família, qualquer uma que seja. Quando a gente faz o concurso, a gente já sabe disso. Então, juiz não pode dizer que tem medo de julgar, porque vai julgar conflito. É a finalidade, ele julga conflito. É na vara de família, é uma série de problemas que acontecem na vara de família, entre os casais que se separam, filhos, bens, tudo isso. Então, você não pode ir para uma profissão que você escolheu, você fez um concurso público e depois ter medo de julgar. Então, por exemplo, você começa a se averbar em processos porque você não quer se meter com aquele processo. Eu não acho isso correto. Eu acho que se você assume aquilo ali, você tem que ir até o fim. Cuidados todos nós temos. É claro que a vida de juiz não é uma vida totalmente livre. A gente não pode estar em todos os lugares, toda hora, como as pessoas do povo. Mas isso aí é um custo, é um preço que se paga. Até a questão comportamental também é vista, né? Eu digo que há 30 anos atrás se respeitava mais o magistrado, hoje bem menos. Apesar de toda a comunicação ter sido desenvolvida, eu acho que hoje qualquer pessoa vai para uma rede
social e fala mal do ministro do Supremo. E hostiliza no meio da rua. Hostiliza no Hostiliza mesmo, aeroporto, no restaurante. Gravando e chamando de tudo. Eu não sou a favor dessas coisas. Eu acho que primeiro isso aí passa por uma falta de educação. Sim. Por exemplo, o ministro do Supremo está no aeroporto para pegar um voo, ele é atacado lá. Um advogado, ele é atacado, como nós vemos. E eu acho que isso é fruto das redes sociais e também a liberdade de expressão tem um limite, né? A liberdade de expressão que se interpreta erradamente. A liberdade de expressão, o direito de um termina onde o do outro começa. Tanto é que há agora uma discussão para regular a internet. Como vai ser, nós não sabemos. Mas, por exemplo, nós vemos ontem um menino de 13 anos chegar numa escola e esfaquear 3 professoras e 4 colegas. Quer dizer, e tudo isso ele combinou pela internet. Ele disse, ele publicou lá no grupo dele, era um grupo fechado, mas ele publicou dizendo tudo o que ia fazer. Precisa ter um limite, porque isso aí se você sai e você agride uma pessoa, você vai responder, eu vou responder qualquer um. Então, você na internet tem o direito de dizer o que é terra sem lei, né? Então, e dizer, inclusive, gravando na frente e isso tem se acentuado nos últimos anos no Brasil só, não, no mundo inteiro. Porque essa questão de internet não é só para o Brasil. Então, são criadas verdadeiras redes de fake news que atacam as pessoas indiscriminadamente e depois... Qual é a reparação que ela vai ter? Não, e eu vejo assim, como uma facção. Outro dia minha filha olhou para mim e disse, mas por que isso com os juízes? Por que isso? Por que essa agressão? Por que? Assim, de reivindicar, eu sempre fui uma pessoa de reclamar, de reivindicar. Mas assim, de você agredir, de você desrespeitar, de você ameaças, né? Até que ponto, isso foi muito alimentado. Isso no Brasil, particularmente, isso foi muito alimentado nos últimos anos. E nós, juízes, estamos estarrecidos com isso. Sim. Está faltando uma reação mais enérgica do ponto de vista de decisões mais céleres sobre isso, sobre quem pega um celular... Eu acho também o judiciário tem que fazer sua meia-culpa. Também, às vezes acontece que o judiciário extrapola, mas há os meios legais de se resolver isso. Tanto é que nós temos uma série de recursos. Eu fico impressionada porque quando entramos há 30 anos na magistratura, não era assim. As pessoas eram respeitosas com os magistrados. Lógico que o magistrado também é respeitoso com a parte, é uma via de mão dupla. Mas hoje eu fico impressionada quando um ministro do Supremo não pode andar nas ruas de Nova York. Eu não digo nem do Brasil, que no Brasil eles não andam de jeito nenhum, entendeu? Não pode tomar um voo de carreira. E eu não sei, isso precisa ter um limite. Porque o ser humano, ele tem que ter limites em tudo. Você começa a impor limite a uma criança pequenininha e, por exemplo, o juiz tem os limites da lei. Tem um órgão correcional, que é a Corregedoria de Justiça, e tem o Conselho Nacional de Justiça. Então, qualquer coisa que você extrapola, você tem que responder perante esses órgãos. Concordo plenamente. Doutora Lúcia, doutora Conceição, parabéns pela história de vocês, pela trajetória, pela coragem e muito obrigado por estarem aqui no dia de hoje, viu? Nós é que agradecemos. Eu agradeço e, assim, parabenizo, aproveito para parabenizar todas as mulheres e, sobretudo, aquelas que são donas de casa, que chegou para mim na hora da audiência. Hoje mesmo eu repreendi uma que disse, não, mas eu não faço nada. Como a senhora não faz nada? A senhora está pensando o quê? A senhora é uma vitoriosa, a senhora é uma batalhadora, porque eu não queria ser a senhora, pela luta, né, da dona de casa. Então, a gente brinda, parabeniza essas mulheres. Que bacana. Muito obrigado pela presença aqui de ambas e, enfim, vocês inspiram aí as mulheres nessa luta também. Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.